Bom dia a todas, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Hoje vai ser a nossa segunda aula de História do Brasil e o tema será os portugueses no Brasil. Como vocês podem ver, tem aqui em minhas mãos o planejamento, o roteirinho mais ou menos do que eu vou falar, tá? Essa folha aqui completa, eu vou estar dando o roteirinho aí, esse roteirinho das minhas falas. Eu espero que vocês gostem, tá? De vez em quando eu vou estar olhando para cá, não reparem tanto, né? Só para a gente não se perder. Então vamos à aula. Quando a gente fala da presença dos portugueses no Brasil, a primeira coisa que vem à cabeça é a chegada dos portugueses, né? Uns dizem que foi descobrimento, outros dizem que foi invasão. Afinal, foi descobrimento ou foi invasão? Não existe verdade absoluta. O que existe são perspectivas de um determinado assuntos que foram criadas ao longo do tempo, né? Quando a gente fala em descobrimento, a gente está falando de uma perspectiva que foi criada pelos próprios portugueses a partir das crônicas que eles escreviam. Quando eles escreviam crônicas narrando a história do Brasil, eles defendiam que o Brasil foi descoberto. Mas olha só que interessante. Quando a gente fala de invasão, a gente está falando de uma perspectiva que é defendida pelos intelectuais indígenas e amplamente divulgada, amplamente defendida pelos movimentos sociais. E alguns historiadores também defendem. O interessante a se notar é que quando a gente trata da chegada dos portugueses sob o ponto de vista de descobrimento, a gente vai estar provocando o miticismo dos personagens. O que seria miticismo do personagem? A gente começa a criar heróis, pessoas que a gente chama de herói. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral. Pô, mas Pedro Álvares Cabral fez tudo sozinho? Não houveram marinheiros, não houveram padres que vieram junto com ele? Escrivão, né? Que vieram junto com ele? E fora os indígenas que já estavam aqui. Como que foi descobrimento se os indígenas já estavam aqui? Agora, se eu chamo esse processo de invasão, eu tenho uma chance menor de levar em conta essa coisa de nomear um herói, de criar um mito para esse acontecimento, né? Principalmente porque a gente já vai estar levando em conta que os indígenas e as indígenas já estavam aqui muito antes dos portugueses chegarem. Agora, uma coisa interessante também a mencionar é que houveram canções que defendem tanto a perspectiva da presença, da chegada dos portugueses aqui como descobrimento, quanto a chegada dos portugueses aqui como invasão, né? Mas vale lembrar que se a gente defender esse processo sob o ponto de vista, sob a perspectiva de descobrimento, a gente vai estar alimentando uma perspectiva que foi criada no período colonial, ou seja, uma perspectiva que, por mais que tenha perdurado por mais tempo, é uma perspectiva bastante antiga. E logo então, a perspectiva da invasão dos portugueses é uma perspectiva mais recente. E aí eu aproveito para exaltar como exemplo o samba enredo da Estação Primeira de Mangueira, que ganhou o Carnaval do Rio no ano passado, que falou, né, que escreveu em seus versos que havia mais invasões do que descobrimento. Bom, agora está na hora da gente falar sobre um pouco mais do ponto de vista dos indígenas e das indígenas sobre esse processo. Para os indígenas, alguns povos originários daqui do Brasil chamavam essa terra de Pindorama. Alguns povos originários do Brasil chamavam essa terra de Pindorama.
Era como se fosse um lugar sagrado para todas eles, para todos eles. E aí, alguns estudiosos recentemente refutam a ideia de descobrimento. Ou seja, não houve descobrimento nenhum. Sabe por que para esses estudiosos não houve descobrimento nenhum? Porque na época em que os portugueses chegaram aqui, em 1500, você já tinha um desenvolvimento tecnológico muito grande para aquela época, como a tábua astronômica, o astrolábio, a bússola e a própria caravela. Além disso, você tinha um sistema de informação governamental português grandioso para aquela época. O controle de informação era muito grande. E além disso, havia também a preocupação dos portugueses de revisar os limites acordados no Tratado de Tordesilhas. Tratado esse que dividiu, né, a parte oriental para os portugueses e a parte ocidental para os espanhóis. Agora vamos falar um pouco sobre a viagem da frota portuguesa. Em relação à viagem da frota portuguesa, a vinda deles para cá acabou ocasionando uma seguinte situação. Eles antigamente tinham uma perspectiva mítica da viagem, né? Poxa, se eu for para tal lugar, eu posso ir parar no fim do mundo, ou o monstro marinho pode comer o meu navio, e etc, etc, etc. Ou então aquela perspectiva do tipo, eu vou encontrar aqui pessoas com os olhos, nariz e boca na barriga, pessoas com as pernas viradas para trás, mas quando chegaram aqui, perceberam que não tinha nada disso, né? Eles até acreditavam que talvez poderiam encontrar pessoas tão civilizadas. Opa, isso não. Na verdade, eles acreditavam que poderiam encontrar pessoas tão civilizadas quanto eles, do ponto de vista deles, assim, na perspectiva deles, que eu estou querendo dizer. No mesmo nível cultural que eles, vamos dizer assim. Acho que agora eu me coloquei bem. Então, continuando a aula aqui, os portugueses, eles imaginavam, eles tinham uma perspectiva mítica, né, da viagem. E quando eles chegaram aqui, eles acabaram tendo uma outra visão, uma visão real do ocorrido. Não era nada do que eles imaginaram. Eles encontraram várias indígenas aqui. E aí, uma coisa também que gostaria de chamar a atenção também é a questão da prática religiosa que eles tinham, né? Uma prática religiosa ligada até mesmo ao período medieval, que era o quê? Que era execução de missa em terra firme. Vale lembrar que no Ocidente medieval, geralmente as pessoas costumavam orar em terra firme para poder abençoar a terra que eles iriam controlar, administrar, vamos dizer assim, né? E os portugueses trouxeram essa prática com eles quando eles executaram a missa em terra firme, com o Frei Henrique Coimbra. Agora vocês vão entender o que eu quis dizer lá atrás, quando eu estava falando de civilizado, de povos civilizados, que eu até meio que engasguei, recuei um pouco, mas depois eu tentei me corrigir. Agora vocês vão entender por que eu estava falando disso. É porque agora nós vamos falar de alteridades. Alteridades vem de alter, que é ego, né? Outro ego. Então a gente vai falar aqui, o que a gente quer dizer com isso? Nós vamos falar agora da visão do outro em relação ao determinado sujeito. Qual era a visão dos portugueses em relação aos indígenas e qual era a visão dos indígenas em relação aos portugueses?
Bom, segundo os estudos, podemos dizer que a visão dos portugueses em relação aos indígenas era o seguinte: eles eram etnocentristas. O que é ser etnocentrista? É você julgar a cultura do outro partindo do pressuposto que a sua cultura é a melhor que a cultura de quem você está julgando. Isso é etnocentrismo. É por isso que os portugueses estavam esperando, talvez, encontrar aqui em terra firme pessoas tão civilizadas quanto eles, né? Por quê? Porque eles se achavam o máximo, né? Eles se achavam melhores que os indígenas. E isso é perceptível, principalmente na carta que Pero Vaz de Caminha escreve para a coroa portuguesa, né? Onde nessa carta eles dizem, por exemplo, que os indígenas andavam sem vergonhas nenhuma, todos nus, e que nisso eles eram inocentes. Então quer dizer, não bastava para eles que os indígenas se comportassem da maneira que os indígenas quisessem se comportar. Eles deveriam agir e vivenciar a tua experiência de vida da mesma forma que os portugueses agiriam, que os europeus agiriam, né? Então nisso os portugueses eles eram bastante etnocentristas. E como eu disse, isso é perceptível na carta que Pero Vaz de Caminha escreve e entrega para a coroa portuguesa, né? E os indígenas em relação aos portugueses? Segundo o historiador Boris Faustus, os indígenas, quando eles olhavam para os portugueses, principalmente os padres, eles associavam esses padres aos xamãs, que eram sacerdotes que perambulavam de aldeias em aldeias. Eles consideravam que os portugueses eram pessoas dotadas de poderes especiais, isso segundo Boris Fausto. E ele ainda afirma que os portugueses eles eram tanto temidos quanto odiados e respeitados ao mesmo tempo. Então, a gente está tratando de um processo muito complexo. Mas agora, qual é a relação entre a visão do indígena para os portugueses e a visão dos portugueses por indígenas? Que ambos, quando se viram, tiveram estranhamento de um pelo outro. Eles tiveram estranhamento de um pelo outro. Conseguiram entender? Esse estranhamento que acabou provocando, em determinados momentos, compreensão a ponto de provocar alianças, mas também destruição a ponto deles entrarem em guerra entre si. E vale dizer que nessa guerra, muitos indígenas e muitas indígenas foram dizimados e dizimadas pelos portugueses. Mas esse é um assunto que a gente vai alongando conforme a gente for avançando na matéria. E aí, gostaram da aula de hoje? Né? A aula foi muito boa, né? Que bom que vocês gostaram. Se vocês gostaram, por favor, dê aquele like no vídeo do YouTube, tá? Dá aquela curtida, segue o nosso canal e ative o sininho para saber quando teremos a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.